Paraíba, que hoje tem muita informação. 21 anos de prisão. Essa foi a pena a qual Joseane da Silva, ela foi condenada por matar a companheira, a Leandra da Silva. O crime, meu povo, aconteceu em dezembro de 2021, há quase 2 anos. E aconteceu e ocorreu dentro da casa da vítima no bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa. E você sabe que nesses casos, a lei diz que o réu deve ser julgado por um júri popular, composto por pessoas de bem da nossa sociedade, que representam a todos nós. Pois é, esse júri específico da Joseane durou cerca de 9 horas. Ela o tempo todo assim, cabisbaixa, sem conseguir encarar principalmente as acusações feitas pelo Ministério Público, tá? Feitas pela assistência de acusação. E Jonas Batista, que esteve lá no julgamento, traz pra gente agora todos os detalhes dessa condenação. Acompanhe! O julgamento durou cerca de 9 horas e no final a ré foi condenada a 21 anos de prisão. Joseane da Silva Oliveira é acusada de ter matado a companheira dela, Leandra da Silva Souza, morta por esganadura, asfixia e ferimentos provocados por um objeto cortante, provavelmente uma faca. O corpo foi encontrado pela mãe da vítima e 2 amigas dela por volta do meio-dia. A dona da casa e vizinha da vítima contou em depoimento, em um vídeo apresentado durante o júri, que ouviu gritos e pancadas na parede daquela noite. E no dia seguinte foi constatada a morte de Leandra. Em outro vídeo, Joseane se declarou inocente, acusou e citou o nome de uma ex-companheira de Leandra como sendo a responsável pelo crime. O julgamento acontece 1 ano e 9 meses depois do dia do assassinato, que aconteceu na madrugada do dia 22 de dezembro do ano de 2021. Na época em que a polícia fez a investigação desse caso, descobriu que as duas tinham um relacionamento e que as duas tinham muitos desentendimentos por conta de crises de ciúme, o que teria sido o motivo da briga na noite em que Leandra foi assassinada. Nesse caso, a polícia classificou esse crime como sendo um crime passional de cunho homoafetivo. O Ministério Público pediu a condenação da acusada, argumentando que ela teria agido de forma premeditada, pois só se apresentou à polícia 3 dias depois do crime e se negou a fornecer material genético para exames em laboratório. A defesa pediu a absolvição da ré, justificando que não foram encontradas provas técnicas contra ela e que os fatos apresentados eram apenas evidências. O corpo de jurados, formado por 4 mulheres e 3 homens, se reuniu para decidir a sentença, que depois foi anunciada pela juíza Francilúcia Rejane de Souza Mota. Joseane da Silva ouviu a sentença em silêncio. Obtendo nesta fase o patamar de 21 anos de reclusão. A defesa disse que vai recorrer da sentença. Sim, até porque não há nenhuma prova apta a ensejar qualquer condenação à ré. É um fato de grande repercussão, né, social, e isso teve uma influência na decisão dos juízes, né, dos jurados. Então a defesa sabe e é consciente que cabe recurso e assim faremos. A mãe da vítima ficou satisfeita, embora a condenação não traga de volta a filha dela. Não vai trazer minha filha de volta. Isso aí é fato. Não vai trazer ela de volta, mas eu tenho certeza que a justiça foi feita. Foram reconhecidas todas as qualificadoras. A ré foi condenada por motivo torpe, feminicídio e ainda violência, situação de violência doméstica. Minha gente, a morte de Leandra da Silva foi o primeiro caso de feminicídio na Paraíba numa relação homoafetiva. Ou seja, uma mulher morta pela companheira. Justamente para falar sobre esse tema, sobre esse primeiro caso, que eu repito, eu torço para que nós não mostremos mais nenhum desses, sabe, aqui na tela do Correio Verdade, seja o primeiro e o último. O repórter David Martins está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente. David, mais uma vez, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Paulo Neto, boa tarde para todo mundo. Um caso curioso, 21 anos de condenação nesse julgamento que demorou cerca de 12 horas no dia de ontem. E eu estou ao lado da promotora do caso, a promotora Artemis Leal, que vai explicar para a gente
Esse caso curioso, diferente, em que uma mulher foi condenada por feminicídio. Explica pra gente por que isso aconteceu, promotora. Boa tarde. Boa tarde. Pois bem, a lei, tanto da lei do feminicídio quanto a lei Maria da Penha, elas não fazem distinção quanto a questão do gênero, orientação sexual de quem pratica a violência doméstica, violência familiar, nesse contexto do feminicídio. Então, uma mulher que é lésbica e vive uma relação homoafetiva, quando ela internaliza esses valores da dominação, do machismo, ela pode sim cometer o crime de feminicídio. Tanto é que ontem a qualificadora foi reconhecida. No ano de 2019, foi a primeira vez no país que houve esse reconhecimento no DF, no Distrito Federal. E ontem a gente também teve esse reconhecimento dessa qualificadora. Por quê? Porque mesmo sendo mulher, não há distinção de quem pratica as agressões nesse contexto contra outra mulher. Casos que esse ano a gente tem, inclusive, um destaque negativo, né? São casos recorrentes de violência contra a mulher e esse é um destaque diferente, inclusive. Sim. Por quê? Vejam bem, a maior incidência em casal heterossexual, do homem para com a mulher. Então, nesse caso, a gente vê mais, tem mais, o índice é maior. Isso aí são dados, são fatos. Entretanto, como no caso de ontem, foi de uma mulher em relação a outra mulher, que também é um crime de feminicídio. E verdadeiramente, nesses últimos dias, a gente tem visto uma incidência muito grande de feminicídio num casal heterossexual, que realmente a incidência é maior no heterossexual, mas também pode existir no homossexual. E quanto mais dispositivo, mecanismo, as legislações, elas trazem, elas desenvolvem, elas implantam, e os poderes, as instituições, o governo, ela tanto dá visibilidade como implementa mecanismo para combater o feminicídio, é importante, porque realmente o índice está bem alto. E o relato, ontem eu acompanhei um pouco da Joseane, é que a vítima não queria mais manter a relação, alegava sofrer violência física, psicológica. É um relato bem parecido que acontece do homem para a mulher. Ontem foi o feminicídio íntimo, que é o que mais ocorre, porque tem o feminicídio íntimo e o não íntimo. Mas esse é o íntimo em decorrência das relações no âmbito doméstico, familiar, entre namorados, esposas, ex, companheiros, enfim. E ela realmente foi o ciúme, a dominação, a coisificação, não querer aceitar o fim do rompimento do relacionamento, que foi o caso de ontem. Doutora, e como é para a mulher, a senhora, como mulher, estar diante de um caso como esse, né, fazer parte do julgamento, no caso, na postura de promotora? Não sei se é uma pergunta que cabe pessoal, mas assim me permita fazer. É interessante, mas eu sempre me pauto pela lei, pela jurisprudência. Ontem foi eu pedindo a condenação, tive êxito, graças a Deus, de uma mulher, pedindo a condenação de uma mulher, como também peço de homens. Isso é irrelevante. As provas estão, dentro das provas, no arcabouço probatório, existindo elementos que justificam um pedido de prisão, de condenação, assim a gente tem que fazer, independente se é mulher, independente se é homem. Porque a gente tem a mania de achar que só quem é machista, esses valores que permeiam o feminicídio, é só o homem, não é. Nós, mulheres, também podemos sim ser machistas, como foi o caso de ontem. Afinal de contas, fomos criados por homens e mulheres machistas. Então, se perpetua esse valor. Então, daí uma mulher também poder cometer o crime de feminicídio por agregar esses sentimentos negativos do machismo. Não só o homem é machista, mas a mulher também pode ser machista, como foi o caso de ontem, que ela era machista, porque ela coisificava a companheira dela, achava que podia dispor de uma pessoa, de um ser humano, que não é um objeto, né? Muito bem, obrigado pela entrevista esclarecedora e que tira aí muitas dúvidas desse caso curioso e que a gente tem a condenação de uma mulher que foi presa, condenada a 20 anos de prisão por ter matado outra mulher, caracterizando aí um feminicídio. É com você, Paulo Neto. David, um abraço para você, muito obrigado. E acompanhando atentamente essas palavras, dá para entender que quando nós tratamos de feminicídio, o que até ontem talvez para você falava sobre a vítima e falava também sobre o acusado, não. Quando a gente trata de feminicídio, a gente trata da vítima.
só da vítima e ponto final. Porque não quer dizer que seja um acusador. Pode ser uma acusada também. Pode vir de uma outra mulher o crime de ódio, a covardia, pelo mesmo modelo em que os homens a praticam. Pratica essa covardia. Posse, ciúme, machismo, tudo isso. Então, repito, que seja o primeiro e o último que nós vamos mostrar aqui nesse programa. Que seja o primeiro e o último que a Paraíba tenha conhecimento. Que nenhuma outra família mais venha ter a sua filha, a sua irmã, a sua sobrinha, a sua neta, vítima de violência de quem quer que seja. Nem de homem, nem de mulheres. Eu sei que isso é utopia. Eu sei que isso é praticamente impossível. Sabe? Mas essa vai ser a minha torcida. Para que as mulheres tenham cada vez mais os seus direitos respeitados e a sua segurança garantida. O que só vai mudar, e é por isso que eu, apesar de torcer, não acredito que vai acontecer, precisa muito que lá em cima, lá em Brasília, os nossos representantes mudem toda essa situação.